Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ser do Ser. E para não esquecer, já deixa aquele joinha aí pra gente, pois como vocês sabem, isso é muito importante para o nosso canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que sempre é muito lembrado durante os comentários de muitos vídeos deste canal, e que é o mito da caverna de Platão. Mas para que possamos entender melhor sobre este assunto, primeiro é necessário conhecermos um pouco mais a respeito do que é a filosofia. Bom, basicamente a filosofia é uma possibilidade de trazer o pensamento que questiona, e por esse motivo a filosofia não é apreciada por grande parte das elites, sejam elas de natureza científica, religiosa ou governamental. Simplesmente porque a filosofia faz com que você reflita sobre todas as verdades do mundo à sua volta. Mas ao contrário do que geralmente é proposto pelas outras ciências, a filosofia não tem como objetivo te mostrar qual é a verdade absoluta das coisas, mas sim fazer com que você venha refletir a respeito das verdades pré-fabricadas e que são tidas como absolutas pela sociedade de uma maneira geral. A parábola de Platão sobre a caverna, escrita no século IV a.C., é considerada até hoje a melhor forma de se explicar o que é filosofia. E nesta parábola, o personagem principal, que é Sócrates, dá uma verdadeira aula do que é o conhecimento. Sócrates foi sem dúvida nenhuma um dos principais pensadores da filosofia ocidental e marcou a história da filosofia em dois períodos, que ficaram conhecidos como pré-socráticos e socráticos. Mas é interessante observar que o próprio Sócrates não nos deixou nenhum tipo de registro escrito e todas as informações que sabemos a seu respeito é o que foi transmitido por alguns testemunhos de sua época e pelos períodos posteriores. São muitas as pessoas que acreditam que Sócrates, na verdade, possa nunca ter existido, e sim que ele possa ter sido uma espécie de personagem fictício criado por Platão. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi somente Platão que escreveu sobre Sócrates. Existem também vários outros autores que escreveram a seu respeito, tais como Aristóteles, Diógenes Laércio, Alotipo e Cícero. Pelo que se sabe, aos 70 anos Sócrates foi acusado de corromper a juventude ateniense e de desrespeitar os deuses. Ele foi processado, julgado e condenado à morte. Mas em O Mito da Caverna, que é uma parábola encontrada no livro A República, escrito por Platão, Sócrates dá uma verdadeira aula a respeito do que é a filosofia, expondo um cenário que descreve o profundo estado de ignorância que ele acredita em que se encontra mergulhada toda a humanidade, e exalta a importância do aprendizado através do questionamento filosófico. Sócrates começa um diálogo com um amigo chamado Glauco, dizendo: imagine você, muitos prisioneiros que vivem desde criança em uma caverna escura, cuja única entrada é um longo túnel que sobe até a saída. E esses prisioneiros estão com as mãos e as cabeças presas por correntes, de modo que são forçados a ficarem virados de costas para a luz que vem da entrada da caverna, a qual se encontra atrás deles. E perto da saída existe uma pequena fogueira acesa, onde alguns objetos e seres que passam diante da fogueira projetam as suas sombras nas paredes que estão nos fundos da caverna, bem à frente dos prisioneiros, que as veem em movimento como se estivessem vivas. E agora imagine você que os presos podem conversar, mas que enquanto conversam, vendo suas sombras se mexendo, acreditam que suas vozes, na verdade, estão vindo das suas próprias sombras que também estão sendo projetadas na parede da caverna, as quais se encontram misturadas com as sombras dos objetos que estão passando atrás deles. Você não acha que eles não iriam conversar com essas sombras, dando-lhes nomes e falar delas como se fossem coisas reais? E que não seriam capazes de distinguir quais sombras eram deles e quais seriam as sombras dos outros objetos que estavam passando atrás deles? Mas, ao imaginar esse cenário, descrito por Sócrates, Glauco, que é a pessoa com quem Sócrates está conversando, se admira dizendo: são prisioneiros muito estranhos, Sócrates.
E Sócrates responde a ele: bom, eles são como nós, pois se estão presos desde que eram crianças e assim colocados, de forma que não podem ver de si mesmos ou de seus companheiros nada mais do que as sombras que estão sendo projetadas nas paredes da caverna, então, para esses prisioneiros, a realidade não seria nada mais do que um mundo feito de sombras em uma caverna escura. Mas então imagine você que um prisioneiro foi simplesmente liberto das correntes e então forçado a se levantar e a se virar para a entrada da caverna e a andar em direção ao fogo e a olhar firmemente para a luz, a qual, a princípio, com certeza, lhe incomodaria muito a visão, uma vez que seus olhos somente estavam acostumados a contemplar um ambiente de escuridão quase que total. Esse momento seria doloroso para ele, e o clarão do fogo, a princípio, o cegaria quase que totalmente, de modo que agora ele não poderia ver claramente os objetos reais, cujas sombras deles ele se acostumou a observar durante toda a sua vida. Qual você acha que seria a reação desse prisioneiro ao começar a constatar que tudo o que ele havia visto durante toda a sua vida até então, na verdade não tinha nada de real, pois seria como se fossem fantasmas, mas que agora ele estaria muito perto de poder conhecer o mundo real e assim a real natureza da sua existência. Mas supondo que agora, se alguém lhe apontasse as figuras que continuavam desfilando no fundo da caverna ante aos olhos de seus companheiros e o obrigasse a dizer o que eram, você não acha que haveria uma grande confusão em sua mente? E que certamente ele tentaria se convencer de que o mundo que ele conhecia antes e que ainda estava enraizado em sua mente era o mais real e verdadeiro, e que os objetos que agora lhe estão sendo mostrados só estavam tentando confundi-lo? Neste momento, Sócrates descreve que sair da escuridão da caverna da ignorância humana não é uma coisa fácil de se fazer, pois muitas vezes, para que isso seja possível, nós que somos o prisioneiro, temos que nos desapegar de quase todos os conhecimentos que nos foram transmitidos ao longo de toda a nossa vida. Pois mesmo sendo forçado a conhecer a verdade, aquele prisioneiro certamente precisaria de algum tempo para que a sua visão e o seu raciocínio se acostumasse à claridade do mundo real, onde ele primeiramente seria capaz de discernir bem as sombras no chão e provavelmente depois de algum tempo as imagens dos homens e outros objetos, e assim em diante, até que finalmente pudesse erguer os seus olhos para contemplar a lua e as estrelas. Mas e se depois de algum tempo que este prisioneiro passou fora da caverna e pôde conhecer e contemplar a verdadeira natureza do mundo real, ele tenha sido conduzido novamente para dentro da caverna e para junto dos outros prisioneiros? Mas agora seus olhos, que já tinham se acostumado com a luz do mundo real, estranhariam a escuridão, e ao ver novamente seus companheiros conversando com as sombras, ele tentaria explicar a eles que o que eles estavam vendo, na verdade, era simplesmente o reflexo deles mesmos que estavam sendo refletidos nas paredes de uma caverna dentro da qual eles se encontravam, simplesmente porque atrás deles havia uma fogueira acesa próximo à entrada da caverna. Vocês não acham que ele pareceria ridículo? E por que não dizer completamente maluco? Vocês não acham que os outros companheiros iriam zombar dele por ter feito tal comentário estranho, supondo uma realidade totalmente absurda? E certamente diriam que ele havia enlouquecido por ter inventado tudo aquilo. E diriam a ele que sair da caverna havia arruinado a sua visão e por isso jamais ele deveria ter saído. Neste cenário relatado neste texto, escrito há centenas de anos antes de Cristo, podemos ver algo muito parecido com aquela cena do filme Matrix, onde é ofertada a Neo a oportunidade de conhecer a verdade, mas ele foi alertado que depois que a conhecesse, não haveria mais volta. E também foi por esse motivo que no primeiro filme, uma pessoa que havia sido retirada da Matrix disse que preferia nunca ter saído e fez um acordo com o agente da Matrix para conseguir voltar a viver lá novamente, pois acreditava que a mentira era mais bonita do que a realidade, a qual era descrita no filme. Pois, pelo que eu entendi, que esta parábola de Platão tenta nos mostrar é que ao questionar a realidade do mundo que nos rodeia, simplesmente podemos adquirir um modo radical de ver as coisas, o qual será completamente diferente da maioria das pessoas.
nós não só tomaremos conclusões diferentes, mas teremos uma visão do que é o mundo diferente de quase todas as pessoas. E as pessoas normalmente não gostam dessa ideia, porque as forçam a saírem de suas áreas de conforto e do modo automático de vida que estão levando, com a simples aceitação de realidades pré-fabricadas impostas pelo sistema. Pois o verdadeiro objetivo de quem estuda e pratica filosofia é chegar a ter o real conhecimento do mundo à sua volta, pensando sozinho e não aceitando algo porque esteja relacionado a velhas crenças, ou porque nos foi imposto pela autoridade de outras pessoas, ou porque parece óbvio, ou simplesmente porque os outros acham que seja assim. Mas sim porque refletimos e examinamos de maneira mais rigorosa possível todas as possibilidades. Sendo assim, eu acredito que o verdadeiro objetivo da filosofia não é necessariamente julgar se uma determinada coisa é verdadeira ou falsa, mas sim propor a todos nós o dever de questionar todas as informações que chegam ao nosso conhecimento. E questionar não quer dizer aprovar ou reprovar uma ideia, mas sim examiná-la antes de aceitá-la como verdade. Mas é claro que para os mecanismos que manipulam a nossa realidade, isso realmente não tem nada de interessante. Ao mesmo tempo que se torna uma ideia ridícula para aqueles que não conseguem se livrar das correntes da programação humana, que a todo tempo tenta nos convencer que pensar é pura tolice, quando podemos economizar tempo simplesmente aceitando as verdades que já vêm prontas na vida e que já nos vêm sendo ensinadas desde que éramos crianças. Sócrates sempre gostou de falar uma frase, que dizia o seguinte, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas quantas vezes nós não fomos capazes nem de nos examinarmos? Quantas vezes eu mesmo não tive a capacidade de fazer isso quando tive a oportunidade? Pois quando eu estava em uma reunião na igreja e me perguntavam como o homem teria sido criado, eu simplesmente respondia que foi Deus quem criou o homem. Mas pouco tempo depois, quando eu estava na escola e me fosse perguntado sobre o mesmo assunto, eu já respondia que o homem era descendente do macaco. Muito embora hoje muitos dizem que, na verdade, a teoria de Charles Darwin a esse respeito nunca fez essa afirmação, mas sim que o homem moderno e os chimpanzés ou bonobos têm o mesmo ancestral em comum. Mas aí surge um novo questionamento. Não seria este ancestral dos chimpanzés uma espécie de macaco também? Bom, mas se você gostou desse vídeo, e é assim como eu, um apaixonado em conhecer mais sobre as verdades e mistérios que envolvem todo este mundo, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.